Jeremias 33, verso 1. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou: seu nome é Senhor. Clama a mim e responderei, e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Pule para o verso 14 agora. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Eu preciso repetir esse pedaço aqui. Naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Eita, glória a Deus. O tema escolhido nessa ocasião foi a palavra clamor, baseada aqui no verso 3 do capítulo 33 de Jeremias. É até fácil de nós memorizarmos. E nós vivemos em tempos em que realmente é necessário clamar. Realmente o clamor é uma palavra que se faz necessária. Eu não sei você, mas as notícias que nos cercam, como país, como igreja, não são notícias boas. E o papel da igreja nesse momento, mais do que tentar encontrar respostas por si mesma, é o papel de uma igreja que precisa aprender a dobrar os joelhos e a clamar. Nessa história de Jeremias, nós veremos uma grande lição que serve não só para nós enquanto igreja, mas para nós enquanto pessoa, na nossa lida diária. Eu quero adverti-los que o que eu vou expor para vocês não é algo que foi meramente bíblico, mas algo que realmente aprofundou e mudou a maneira com que eu consigo me relacionar com Deus. O que eu estou dizendo para vocês é que essa mensagem, ela nasceu no meu coração e ela está viva dentro do meu coração. Deus me faz recordar dela todas as manhãs. E eu espero que você redobre a sua atenção, ouça essa mensagem, e eu tenho certeza que a sua vida, o seu relacionamento com Deus, a partir desse momento aqui, já não será mais o mesmo. Deus fará de você uma nova pessoa. E por que esse texto é tão poderoso e essa promessa que eu estou fazendo para vocês, ela é tão poderosa? Eu preciso te esclarecer qual que é o contexto onde o próprio Deus está falando para Jeremias e para o povo clamar. Perceba que não é Jeremias que está dizendo para o povo: olha, vocês precisam clamar a Deus. Não é. É o próprio Deus que está dizendo para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Mas qual é o contexto em que essa palavra aparece para Jeremias e ela é relembrada nessa ocasião? Nós precisamos voltar no capítulo 32 e também em alguns capítulos anteriores para entender exatamente o contexto em que essa palavra foi falada, porque isso muda tudo. Nós bem sabemos que Adão e Eva pecaram, saíram do Éden, depois Deus chama Abraão para que na descendência de Abraão o homem pudesse ser devolvido a Deus. O tempo passa, vem Moisés, estabelece os 613 mandamentos da fé judaica. Depois a população, que já não queria mais ser governada pelo próprio Deus através dos seus juízes, pede para Samuel, para que Samuel interceda pedindo a Deus um rei. Nós temos o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão. E na descendência do rei Salomão, nós temos Roboão e Jeroboão, dois reis completamente diferentes. Roboão é o filho de Salomão e ele resolve, assim que toma o poder da monarquia judaica, pedir conselhos para pessoas velhas e pessoas novas. E atendendo ao conselho das pessoas novas, ele resolve aumentar os impostos sobre a terra de Israel. Jeroboão, representante das 10 tribos do norte, naquele período Israel tinha 12 tribos, ele, representando as 10 tribos do norte, que não pertenciam à cidade de Jerusalém nem à tribo de Judá, decide vir conversar com Roboão
para que Roboão pudesse diminuir os impostos cobrados, porque a carga estava muito pesada para eles pagarem. E é nesse contexto que Roboão decide aumentar os impostos. E a primeira lição que eu consigo aprender através dessa história é que nós devemos ter muito cuidado com as pessoas que estão nos aconselhando. Muitas vezes nós queremos ouvir os conselhos daquelas pessoas que se parecem conosco, ao invés de ouvir o conselho daquelas pessoas que são mais velhas e mais experientes. E por não ouvirmos o conselho deles, nós rejeitamos essas ideias e acaba provocando uma rejeição das pessoas, do comportamento, das atitudes, daquilo que aquelas pessoas têm para nos ensinar. E não só Roboão faz isso. No momento que ele fala para Jeroboão que não diminuiria os impostos, Jeroboão volta para as 10 tribos do norte completamente chateado. Ele acreditava talvez que conseguisse realmente mudar o coração do rei e não consegue mudar o coração do rei. E pelo fato de não conseguir mudar o coração do rei, Jeroboão começa a tomar atitudes drásticas. Ele não só rejeita o rei, não só rejeita o conselho ou os conselheiros do rei, mas ele começa a detestar tudo aquilo que o rei ou estava ao redor do rei. Ele começa a detestar o culto a Deus Jeová. O templo já estava construído por Salomão. Ele começa a detestar os sacerdotes, ele começa a detestar a própria palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que esse homem constrói novos altares com fogo estranho, com fogo que não foi aceso pelas mãos do Deus eterno. Ele levanta para si e traz para si agora novos sacerdotes que não são da linguagem levítica, sacerdotes de outras tribos. Começa a apresentar a Deus aquilo que a Bíblia chama de fogo estranho. Eis uma lição importante para as nossas vidas. Nós devemos tomar cuidado com a rejeição quando nós não somos atendidos. Muitas vezes nós chegamos no pastor da nossa igreja ou no líder de algum departamento e fazemos uma solicitação e aquela pessoa às vezes nos diz não. E imediatamente nós começamos a rejeitar aquela pessoa e tudo que aquela pessoa representa. Temos que tomar cuidado com as coisas que nós temos rejeitado. Onde há repreensão, também há amor. Onde há um não, também há cuidado. Nem todo não é provocado por falta de amor, por falta de cuidado. Esse não de Roboão, ele pode até ter sido um não malvado, um não maquiavélico, um não tomado de muita raiva, muita imaturidade. Mas nem todo não que a gente recebe é um não maquiavélico, um não malvado. Alguns nãos, eles são nãos de amor. Mas enfim, Jeroboão volta para sua terra, para suas 10 tribos, rejeitando completamente aquilo que Israel representava. E por conta dos seus pecados de levantar para si outros sacerdotes, outra tribo levítica, para apresentar o culto, a Bíblia entrega as 10 tribos do norte nas mãos dos assírios. E os assírios fazem o povo de Israel, dessas 10 tribos do norte, se tornarem escravos em suas mãos. O tempo passa, a Babilônia acaba conquistando esse império assírio e agora tentando expandir a sua administração, a expandir o seu governo. O império da Babilônia, através do rei Nabucodonosor, está à porta de Israel, em Jerusalém, na época do reinado de Zedequias. E é exatamente nesse contexto que nós encontramos essa passagem bíblica do clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas existe um detalhe importante. No capítulo 32 de Jeremias, no verso 30, a Bíblia vai dizer o seguinte: desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito, além de provocar-me a ira, declara o Senhor. Jeremias, conversando com o povo de Israel, ele, diante desse cenário caótico, um cenário onde a cidade está cercada, onde um grande exército poderoso que Israel não poderia vencer sozinho, Jeremias lança a profecia. E a profecia que ele lança não é uma profecia de boas novas, não é uma profecia de boa notícia. É uma profecia que o povo de Israel iria perder a guerra. Sim, muitas vezes a notícia que Deus tem para nós não é uma notícia de vitória, não é uma notícia
em que nós vamos ser maiores, que nós vamos ser melhores. Talvez a notícia que Deus tem para mim e para você é uma notícia de que sim, quem está te cercando, quem está vindo pelejar contra você, vai vencer você. Mas existe sim um motivo, existe como crescer, existe como evoluir dentro da guerra e nós não podemos perder a nossa esperança. E isso fica muito claro exatamente nessa passagem, no capítulo 32 e no capítulo 33 de Jeremias, e eu quero mostrar para vocês. Mas por conta dessa profecia, uma profecia de derrota, uma profecia de perca, o rei não ficou alegre com Jeremias. O verso 2 diz o seguinte: naquela época, o exército rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Então Jeremias, que era um profeta de verdade, que era um profeta que dizia aquilo que Deus queria dizer, que não era semelhante aos profetas que nós temos hoje, que diz profecias apenas para agradar o coração humano. Jeremias, ele entrega a mensagem de Deus: Zedequias, você vai perder essa guerra. Zedequias, você não vai conseguir vencer essa guerra. E Zedequias fica chateado e decide prender o profeta de Deus. Alguns pastores nos tempos atuais, eles pegam aqueles irmãos que são usados por Deus, que estão denunciando o seu pecado, e colocam esses irmãos nas piores igrejas, nas igrejas mais periféricas ou nas piores posições. Nós estamos vivendo tempos em que algumas igrejas, não todas, elas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus ou tendo Cristo por cabeça. Essas igrejas, elas estão alinhadas muito mais com estratégias de consolidação de poder, de perpetuação do poder, do que de manifestação da glória de Deus. Elas não estão sendo dirigidas pela mão divina, mas estão sendo dirigidas pela mão humana. E quando a mão humana começa a dirigir a igreja, começa a dirigir uma cidade, começa a dirigir uma empresa, começa a dirigir, a própria vida, o que acontece é que as palavras de Deus, elas já não podem ser mais ditas abertamente, porque certamente as palavras de Deus vão condenar essas obras. E é isso que está acontecendo com Jeremias. A palavra de Jeremias, ela é verdadeira, ela é fiel, ela vai se cumprir no tempo futuro, mas ela não é tragável para aqueles homens, ela não é tragável para aquele rei, ela não é aceita. É por isso que muitos profetas, eles não são aceitos dentro da própria casa, porque eles denunciam a maldade, eles denunciam o pecado, eles são boca de Deus para falar aquilo que de fato está acontecendo. Mas o importante e o interessante nessa história do capítulo 32 é que depois de Zedequias ter prendido Jeremias por conta da profecia dele, que era uma profecia de derrota, uma profecia de tragédia, o Senhor vem até Jeremias e aí traz uma coisa bem interessante. Olha o que o texto vai dizer no verso 6. E Jeremias disse ao Senhor, dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanamel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Olha que loucura, a cidade está sitiada, a promessa de Deus é de que será uma derrota, de que Jeremias não vai vencer essa guerra, nem o rei e nem Judá, a cidade vai perder, a cidade será destruída. E Deus está dizendo para Jeremias comprar um campo. E não é Jeremias que vai sair da guarda, estando preso, e ir até o campo comprar. Não. A promessa de que o campo seria comprado virá até Jeremias. O que eu aprendo com isso? Deus não depende da situação econômica, da situação financeira do nosso país. Nós estamos vivendo tempos de complicação, de oscilação, de guerras no mundo todo. Dentro do Brasil, é direita contra a esquerda, Rússia versus Ucrânia, Estados Unidos versus a China. Enfim, as notícias, elas não são boas e muitos crentes têm se desesperado, porque o cenário, a promessa do cenário não é uma promessa muito boa, uma promessa de derrota, é uma promessa de guerra. Mas eu quero te dizer, aqueles que têm depositado a sua confiança em Deus, eles não dependem que o cenário seja favorável. Se Deus tiver que te abençoar, se Deus tiver que te visitar, se Deus tiver que cumprir a promessa na tua vida, essa promessa se cumprirá independentemente do cenário que está à nossa volta.
não importa o governo, não importa se estamos em paz ou em guerra, a promessa de Deus, ela vai nos alcançar onde quer que nós estejamos. Aleluia. Eu quero crer nessa mensagem. Eu não só creio, eu estou me sentindo assim. Racionalmente, emocionalmente, intelectualmente, obviamente, nós nos preocupamos com o cenário que está se desenhando para esse país. Mas dentro de mim há uma convicção: não importa qual governo esteja governando, quem cuida de mim é Deus. A minha vida não está nas mãos de imperador, de rei, de presidente, de deputado, de governador ou mesmo de pastores. A minha vida está nas mãos do meu Deus, e é nesse Deus quem eu creio, é nesse Deus em quem eu vou confiar, e eu estou certo. Aquilo que Ele tem para mim virá até mim, independentemente da minha força, independentemente do cenário em que eu estou. E essas promessas, deixa eu me recompor. Essas promessas que Deus faz no capítulo 32 para Jeremias, não são promessas apenas para ele. No verso 37, ele diz que a promessa vai alcançar o povo de Israel como um todo. No verso de número 39, do capítulo 32, as famílias serão abençoadas, os pastores e os líderes. No verso 40, ele fala que os sacerdotes, os levitas serão abençoados. E no verso 43 e 44, ele diz que os campos e propriedades também serão contempladas pela promessa de Deus. A cidade está cercada e Jeremias começa a ir em direção à promessa. E aqui eu quero começar a pregar, porque crer na promessa e viver a promessa são coisas distintas. O que eu posso fazer para ver a promessa de Deus se tornar realidade, quando as circunstâncias estão dizendo que não? É aí que aparece o capítulo 33 e o verso 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu preciso que você redobre a sua atenção nessa noite, no banco que você está sentado, ou para aqueles que vão assistir o áudio ou o vídeo dessa pregação aqui nas suas casas. Eu quero que você redobre a sua atenção. A palavra clamor, ela tem dois significados, aqui em Jeremias capítulo 33, no versículo 3. Em algumas Bíblias aparece a expressão clamor, que significa o grito da alma que pede por socorro. Em outras traduções, aparece a palavra invocar. E clamar e invocar são as palavras que podem ser sinônimas dependendo do contexto, mas podem ser palavras que significam coisas diferentes dependendo do contexto. No texto original, a palavra clamar em hebraico é kara. E essa palavra, ela não pode ser interpretada sem o contexto, precisa do contexto. E é mediante esse contexto que nós vamos entender se é um grito de socorro ou se é um grito de invocação. Por quê? Qual que é a diferença de clamar por socorro e de invocar? Imagine que você esteja dentro do seu quarto fazendo uma oração a Deus porque você perdeu o emprego. E você começa a clamar a Deus: Deus, abre as portas de emprego, Senhor. Deus, abençoa esse currículo que amanhã eu vou entregar. Você está clamando por uma resposta, porque a sua alma está desesperada, está angustiada, está precisando de socorro, e você está clamando a Deus. Agora, invocar não, invocar é diferente. Imagine que você esteja nesse mesmo quarto e você comece a ter um infarto, a passar mal. Você vai clamar dessa vez, não é apenas falando: eu estou passando mal. Não, você vai invocar alguém da sua casa: ei marido, ei mulher, filho, me socorre aqui, vem cá. Vem aqui agora. É uma invocação. Você precisa que alguém vá até o seu encontro para te socorrer, para te livrar. É abstrato, exige um comparecimento. E o verso 33:3, ele está dizendo qual coisa? Ele está invocando a presença de Deus,
ou é um grito de uma alma angustiada, desesperada? Pelo contexto que eu acabei de narrar para vocês, se clamar significa desespero, significa o grito dessa alma que está desesperada, nós podemos entender pelo menos 4 coisas diferentes. A primeira coisa que nós podemos entender aqui é que o clamor é o grito dos humildes, de quem já perdeu a timidez e a vergonha de aceitar que não consegue por si próprio. Em Lucas 18, no verso 3, a Bíblia diz o seguinte: o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha o que o publicano está fazendo. Ele percebeu que ele não consegue, ele percebeu que não pode. E ele está sendo humilde porque ele não consegue levantar os seus olhos, mas ele está batendo no peito pedindo socorro. É o grito da alma humilde, é o grito daquela pessoa que sabe que não consegue sozinho. Ele está pedindo: Deus, seja propício a mim. Então só pode clamar aquelas pessoas que entenderam, que se humilharam diante de Deus. Pessoas que são soberbas, elas não levantam a voz para pedir socorro porque elas acham que são suficientes em si mesmas, elas acham que elas vão conseguir sozinhas. Mas aquelas pessoas que já entenderam que não podem, que não conseguem, que não dá por conta própria, que elas dependem de Deus, que elas estão na dependência de Deus, que Deus precisa fazer um milagre, essas almas já se humilharam. Por isso clamar é o grito dos humildes, é o grito do publicano que não consegue levantar os olhos porque tem vergonha de quem é, porque sabe que não conseguiu, porque fracassou, mas ainda assim ele se humilha dizendo: Deus, eu não consegui, eu não tive força em mim mesmo, mas seja propício a mim, faça o que eu não posso fazer. O segundo sentido da palavra clamar é pedindo direção. Olha o que diz Salmo 25, verso 4. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. O salmista está dizendo aqui para Deus que os caminhos que ele escolheu para si não são suficientes, que os planos que ele fez não vão dar certo, e que Deus precisa mostrar qual que é o plano que ele, Senhor poderoso, que conhece todos os caminhos, tem para mim. Em outra palavra, só pode clamar aquelas pessoas que abdicaram do próprio sonho, que abdicaram de traçar um plano e dizer para Deus: Deus, o Senhor vai fazer assim, assim, assado, porque foi eu que decidi esse caminho para mim. É isso que eu espero que o Senhor faça na minha vida. Só pode clamar aquelas pessoas que entendem que estão perdidas. Só pode clamar aquelas pessoas que entendem que elas não sabem como vão fazer a promessa se cumprir. Jeremias está diante de um contexto que a cidade está sitiada, que a promessa é de perca, que o rei será morto, e ele não sabe como contornar essa situação para alcançar a promessa do campo de Anatote. Ele não sabe, ele não tem essa resposta. Muitas vezes na nossa vida nós também estamos, assim como Jeremias, nós não temos a resposta de como que nós vamos conseguir matar o nosso pecado, como que nós vamos conseguir fazer essa igreja crescer, como que nós vamos conseguir restaurar o nosso casamento, como que nós vamos conseguir criar os nossos filhos. Você tem essas respostas? Eu te pergunto nessa noite. Mas você tem resposta de como, da casa que você quer, do carro que você quer, da vida que você quer, do emprego que você quer. Mas será que essas coisas que você tem pedido tanto em oração e desejado, elas fazem parte desse caminho que Deus tem para você? Será que se você trilhar esse caminho, quantas coisas que são importantes precisam ficar para trás para que você viva esse sonho? Aleluia. Você acha que pessoas que trilharam o caminho, por exemplo, da pregação e do louvor, que tem a agenda completa, eles conseguem levar a sua família todas as vezes que vão pregar e ministrar? Será que se você estivesse nessa situação de pregar e ministrar todos os dias sem poder levar a sua família, você permaneceria casado? Você permaneceria pai dos seus filhos? Os caminhos de Deus, eles não são conhecidos por nós. E os caminhos que nós traçamos para nós mesmos,
eles também não são previsíveis completamente por nós. Nós podemos até apontar um destino, mas saber chegar lá nós não sabemos chegar. É por isso que o salmista está dizendo: faz-me saber os teus caminhos. Aleluia. Ensina-me as tuas veredas. É como se ele dissesse: Deus, eu rejeito os meus caminhos, eu rejeito os planos que eu fiz. Eu tenho uma pregação que fala sobre até que o sol se ponha. O que Deus quis dizer assim? Cuidai primeiramente do reino dos céus, essa justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Um dia eu vou trazer essa pregação. Mas o importante que nós temos que perceber é que a Bíblia em nenhum momento nos aconselha a ter os nossos próprios sonhos. Em nenhuma página da Bíblia você vai ver Deus dizendo assim: sonha aí, o que você escreveu assina embaixo. Não é. Pelo contrário, a Bíblia diz assim: mata os teus sonhos, porque os meus sonhos são melhores e maiores que os seus. Por que isso acontece? Porque nós somos falhos, nós somos insuficientes, nós não temos força, nós não temos poder. E a cada dia que passa, nós nos tornamos pessoas melhores do que nós éramos, mais inteligentes, com mais conhecimento, mais bem relacionados. Então, quando eu forço o sonho do Mateus de um ano atrás, no Mateus presente, é uma burrice muito grande. Por quê? Porque as circunstâncias que eu tenho hoje, as pessoas que eu conheço, aquilo que eu aprendi de Deus, o meu relacionamento com Deus é totalmente diferente do Mateus de um ano atrás. E por que eu ainda estou vivendo, sonhando, alimentando esse sonho que eu projetei há 1 ano, 2 anos, 10 anos, sendo que a minha circunstância atual mudou? Percebe como que é necessário todos os dias, de manhã, dobrar os joelhos e dizer: Deus, faz-me saber os teus caminhos para mim hoje. Clamar é isso, é gritar para Deus: Deus, eu não sei para onde eu estou indo, eu estou sem direção, Senhor. Me ensina qual curva eu devo fazer, se eu viro para a direita ou para a esquerda aqui, Senhor. É um clamor de quem sabe que está perdido. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte: Josafá está clamando: nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha o que Josafá está dizendo: não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Clamar significa perceber que nós não somos Deus, que nós não temos poder, que nós não somos fortes, que a decisão não é nossa. Josafá está clamando, Josafá está pedindo por orientação. O que é que eu vou fazer? Você já percebeu que a oração que diz Deus, faça isso, faça aquilo outro, é uma oração que não é humilde, é uma oração impositiva. Mas a oração que diz: Deus, eu estou perdido e eu não consigo sozinho, me dá a direção e faz o que eu não posso fazer. Essa oração é poderosa, essa oração é sincera, essa oração é o verdadeiro clamor. Por que isso? É que eu avanço para o último ponto desse grito da alma que pede socorro. Porque essas pessoas, elas estão assim como Bartimeu, Mateus 10:47, que diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Bartimeu está dizendo? Bartimeu está dizendo para a sociedade: eu não posso, eu estou perdido, eu estou sem direção, e eu não tenho que provar para vocês que eu dou conta, eu não tenho que provar nada para vocês. Percebe como algumas pessoas elas caem do evangelho, elas perdem Jesus Cristo dentro da própria casa, dentro da própria igreja, mas elas precisam manter a aparência de crente, elas precisam manter o status de pregador, o status de pastor, mas Deus está distante delas. Por quê?
Por que elas mantêm esse status? Porque elas precisam provar para as outras pessoas que elas ainda são os mesmos, que elas são poderosas, que elas são cheias da unção. Mas aquelas pessoas que têm um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus, está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia é um favor. Misericórdia é um perdão completo, absoluto, é um pedido de socorro. Nós precisamos entender que não temos que provar nada para ninguém. Se a tua fé está fraca, não tenha medo de clamar em alta voz: Deus, aumenta minha fé. Se a tua força está fraca, não tenha medo de pedir em alta voz: Deus, aumenta minha força. Se você está sem direção, não tenha medo de clamar em alta voz: Deus, me dê direção. Eu ainda sonho, irmãos, com uma igreja que você vai ver pastores chegando no altar, fazendo a oração, e não é aquela oração enfadonha, aquela oração repetitiva, é aquela oração dizendo e se reconhecendo como alguém que não pode, que está perdido, que não é capaz, dizendo bem assim: Deus, me dê a direção de como eu vou conduzir essa igreja. Deus, me dá força para conduzir essa igreja, porque eu não tenho força em mim mesmo. Deus, eu não preciso provar nada para ninguém sobre essa igreja, sobre a minha fé, sobre a minha religião, mas ser propício a mim, Senhor. Aleluia. Clamar significa, no sentido de pedir socorro, pelo menos essas 4 coisas. É o grito dos humildes, é um pedido de direção, é um reconhecimento que nós não podemos nada sozinhos, e é a certeza de que nós não precisamos provar nada para ninguém. E Jeremias está dentro desse contexto, e essa pregação poderia se aplicar para Jeremias. Mas tem um detalhe. Lembra do que nós lemos no verso 14 de Jeremias capítulo 33? A boa hermenêutica e exegese desse texto nos mostra que, além de significar esse clamor de grito por socorro, essa passagem ela é messiânica, pois o texto diz no verso 15: naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo. Perceba que essa palavra renovo aparece com R maiúsculo, porque está se referindo a Jesus. Justo da linhagem de Davi. Jesus era da linhagem de Davi, e ele fará o que é justo e certo na terra. Olha só, capítulo 33 de Jeremias não só está explicando sobre o contexto que ele está vivendo, mas também está prenunciando o aparecimento de Jesus Cristo na terra. E olha que coisa interessante. Lembra que clamor tem 2 significados. O primeiro é o grito da alma que pede por socorro, e o segundo é invocação. Se nós abrirmos as nossas Bíblias aí, em alguns dicionários que são mais criteriosos com as palavras, como por exemplo o dicionário Strong, você vai ver que a palavra que aparece aí é invocar a Deus. E por que aparece essa palavra? Porque invocar é pedir pela presença. Aleluias. Então Jeremias tem uma promessa de Deus, e Deus está o convidando a clamar por essa promessa. Mas o texto, no seu sentido mais puro, está convidando Jeremias a invocar a presença de Deus, para que na presença de Deus a promessa se cumprisse. Uma pessoa que fez isso foi Moisés. O povo tinha a promessa de habitar Canaã, a terra que mana leite e mel. Moisés sobe para um monte e Deus diz: vai, Moisés, os anjos vão com você aí. E Moisés diz: ter anjos comigo na viagem eu sei que é bom, mas se o Senhor não for comigo, invocação de Deus, daqui eu não saio. Aleluias. O clamor verdadeiro, genuíno, é um clamor que invoca a presença de Deus na terra, que invoca a presença de Deus na nossa casa, na nossa situação. É como se dissesse assim: Deus, o meu casamento está com problemas, eu não sei a direção para solucionar o meu casamento, eu não tenho as respostas, tudo que eu faço está errado,
eu não tenho força para me mudar o meu jeito de agir, nem o jeito de agir da minha esposa, mas o Senhor tem direção, o Senhor tem resposta, mas mais do que isso, Senhor, eu te convido a estar aqui junto comigo no meu casamento, junto comigo no meu relacionamento com os meus filhos, junto comigo no meu relacionamento com a igreja. Caminha comigo, Deus. Eu quero viver as promessas que o Senhor tem para mim, mas mais importante do que viver essas promessas, eu quero ter o Senhor junto comigo na minha vida. Aleluia. É na presença de Deus que a promessa ganha sabor de mel, como diz a canção. Deus tem muitas promessas na minha vida, mas se eu tiver que viver essas promessas e Deus estiver distante de mim, eu não as quero. Eu prefiro Deus comigo, sem a promessa se cumprir, do que a promessa se cumprir e Deus não estiver presente comigo. E o texto que os irmãos escolheram nessa passagem aqui do clamor diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei. Até aqui Deus está te respondendo. E o texto continua: e a anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, não só Deus está dizendo para clamar, não só Deus está dizendo invoca a minha presença, mas Deus está dizendo: existem coisas ocultas que vocês não sabem. E eu quero apresentar essas coisas ocultas para vocês. E aí o povo começa a clamar a Deus, começa a clamar em Jeremias, começa a clamar. Deus não fala na boca dos profetas por cerca de 400 anos, ou pelo menos nós não temos registro disso. Mas assim como aconteceu no período que antecedeu o surgimento de Moisés, que o texto bíblico diz que o povo começou a clamar pedindo socorro na terra do Egito porque eram escravos, é provável que o povo judeu começou a clamar a Deus pedindo uma direção, pedindo uma resposta, porque eles realmente perderam a guerra para o exército babilônico. Depois Roma veio e conquistou a Babilônia e agora eles estão livres dentro de Jerusalém, mas submissos ao Império Romano, e eles detestavam os romanos. E talvez esse povo começou a clamar, não só pedindo direção, não só pedindo força, não só pedindo solução, mas talvez invocando a presença de Deus, dizendo: ser propício a nós, vem até nós, nós queremos caminhar na tua presença, nós queremos ser como Moisés, nós não queremos estar na terra, nós queremos que o Senhor esteja na terra, assim como o Senhor habitava no nosso meio na época que a Arca da Aliança estava aqui. Talvez eram essas as orações que aquele povo fazia. E Jesus Cristo aparece, é a encarnação do Verbo, como diz João 1. E olha que texto interessante, que talvez seja a confirmação do texto de Jeremias 33:3, e que eu quero encerrar. Mateus 11, 25 e 26 diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Talvez Deus não tenha se manifestado e revelado aos grandes homens, porque os grandes homens não têm a humildade de reconhecer que não podem, que não conseguem. Talvez a dificuldade que o rico tem de entrar no reino dos céus é porque talvez ele saiba algumas direções, talvez ele tenha força para conseguir coisas sozinho, e isso o afasta de Deus, porque ele não está invocando a presença de Deus para solucionar os problemas, porque o dinheiro dele pode solucionar, as pessoas que ele conhece pode solucionar. Então o convite de Deus para mim e para você é: independentemente da fortuna que você tem, independentemente das relações que você tem, nós devemos ter um comportamento humilde diante de Deus, dobrar os nossos joelhos e pedir direção, dobrar os nossos joelhos e pedir força, dobrar os nossos joelhos e reconhecer que os nossos sonhos são inúteis diante dos caminhos que Deus tem para mim e para você. Onde você estiver, coloque-se de pé, eleve o seu coração a Deus, ou dobre os seus joelhos no chão. Deus tem um convite para fazer para você. É um convite sincero, é um convite verdadeiro. Ele está te dizendo, não pela minha boca, porque eu não sou profeta, eu apenas anuncio aquilo que a Bíblia diz. O convite de Deus para você, e é verdadeiro, é genuíno, é sincero isso que eu vou te dizer. Diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Deus, eis aí a tua igreja, eis aí os teus filhos, onde quer que eles estejam, quais forem os problemas que eles têm, Senhor. São filhos que não têm direção, são filhos que não têm força, são filhos que nesse momento aqui, entendendo essa mensagem, decidiram se humilhar diante de Ti e dizer: cuida do problema, Senhor, porque eu não consigo cuidar. E eu quero Te pedir, Deus, se essa palavra que foi anunciada no livro de Jeremias, capítulo 33, Senhor Deus, versículo 3, é fiel, é verdadeira, é inspirada pelo Senhor, que o Senhor possa visitar cada uma dessas casas, cada uma dessas pessoas e mudar histórias, Senhor. Que a promessa possa se cumprir na vida dessas pessoas, mas muito mais do que isso, Deus, eu quero invocar a Tua presença nas nossas vidas e nos nossos corações.